Fabens, Texas, é uma pequena cidade na fronteira com o México, lar de pouco mais de 8.000 pessoas, e está localizado cerca de 48 quilômetros ao sul da passagem. Fabens recebeu o nome em homenagem a George Wilson Fabens, um advogado da Southern Railroad. Em seu tempo, ele foi comissário assistente de terras para as linhas do Pacífico Sul, que passou pela Louisiana e pelo Texas. Hoje, essas linhas ferroviárias são cruciais para a vida em Fabens e no condado, da etapa que acidentes são relativamente comuns. Então, quando um caminhão semi-reboque ficou preso nos trilhos, em 9 de outubro de 2020, todos na Fabens sabiam o que aconteceria a seguir. Felizmente, ninguém ficou ferido quando o trem passou em alta velocidade. IT Hash 39. É impressionante como o container se fica como um brinquedo. No entanto, Don e Hash 39 se deixem enganar. Aquele enorme recipiente poderia ter sido esmagado facilmente por um carro ou destruído um pequeno prédio. De acordo com o nosso cinegrafista, o semi-reboque transportava cerca de 50 mil libras quando ficou preso. Acreditamos que a carga superdimensionada fez com que o caminhão ficasse preso naquele local elevado. Trilhas. Naquele momento, tudo o que podíamos ver era um trem em alta velocidade. Quando a polícia chegou, eles fizeram todo o possível para entrar em contato com a operadora do trem e anunciou-lhe sobre o obstáculo. No entanto, a mensagem não foi recebido. Com o tempo, o trem atingiu o semi-reboque a cerca de 80 km/h. A colisão fez com que o vagão da frente descarrilasse, gerando outro conjunto de problemas na pista. Estradas. Os Lagos Toa, na Colômbia Britânica, estão entre os lugares mais bonitos do Canadá. Vela e pesca. Aqueles que procuram uma aventura ao ar livre têm cerca de 2,2 milhas quadradas de água e costas para explorar. Dito isto, você não está livre para explorar tudo de uma vez. Há uma razão para isso. Eles os chamam de Lagos Toa e não Lago Toa no singular. Tecnicamente, elas são divididas pela Colborne Highway, o que significa velejadores. Eles devem ser embalados e levados para o outro ponto de lançamento para a exploração da área. Um homem local chamado Tyler queria mudar isso. Ele não fez isso e fez 39. Você tem vontade de voltar para pegar o carro ou ambos na mesma rua. Se ele não conseguir e fizer 30 passar por cima dela, ele ganha um gênio. Aqui está. Steven Spielberg, até continuar. Puta merda, nós conseguimos. Nada mal, Tyler, nada mal. Seu plano é ganhar velocidade suficiente para se lançar na estrada e cair na água. Do outro lado. Se ele tiver sucesso, será uma vitória da preguiça. Se você ficar preso, você e o Hash 39 terão que dar algumas explicações. Explora o resto do lago. Infelizmente, ele não teve tanta sorte ao retornar. Segundo os amigos, ele tentou o mesmo feito, mas não conseguiu atingir a velocidade. Ele derrapou na estrada de terra e ficou ali como um peixe fora de Cardinal 39 água. No final, todos os três tiveram que voltar a pé até o carro para libertar o barco. Daliang é uma cidade subprovincial na província de Luaning, atrás da capital Zhejiang. Daliang é a segunda maior cidade da região e abriga aproximadamente 4 milhões de pessoas. É também uma cidade teclado na China e é conhecida como Hong Kong do Nordeste da China. Em 28 de agosto de 2024, um piloto local estava voando em seu pequeno avião, sobrevoava a cidade quando sofreu uma estranha falha no motor. Eu estava caindo rápido e precisava pensar rápido. Um trecho de estrada aberta serviu como pista de pouso de emergência perfeita. Felizmente para nós, um homem que passava em seu carro capturou tudo no
Câmera de painel distante. Observe o avião emergir de entre as árvores e cair no pavimento. O piloto ameniza os danos e sai ileso. Nosso motorista teve sorte de não ficar preso no engarrafamento que se seguiu, pois as pessoas parou para observar o avião que caiu. A polícia chegou e, com a ajuda de alguns outros, empurrou o avião para um estacionamento. Infelizmente, um conjunto de portas tentar manobrar uma mesa grande através de uma porta estreita. Teria participado de uma reunião de aviação em Jinchital, Estância Turística Nacional. Não está claro se ele passou pela inspeção antes da decolagem. Molina de Segura é uma pequena cidade na província de Mércia, na costa mediterrânea da Espanha. Tem cerca de 70 mil habitantes, incluindo um cabeleireiro local comum. Um dos melhores vídeos virais. Você já viu? José Martinez estava trabalhando em sua loja em 25 de maio de 2023, quando derramou torrentes de chuva sobre a cidade. A área estava desesperadora após uma seca prolongada. Os sistemas de drenagem ficaram rapidamente sobrecarregados. Transforme as ruas em rios. Ele foi olhar e notou um homem em um carro vermelho tentando atravessar a rua. Fluxo. Ele tentou avisá-lo, mas era tarde demais. O carro vermelho teria viajado cerca de 160 pés rio abaixo, ficar preso e parar. Felizmente, o motorista estava bem, confirmado por vários relatórios e outros vídeos gravados no tempo. Enquanto a tempestade causava estragos no sudeste da Espanha, a água foi um presente de boas-vindas. Eles estavam a caminho de registrar a primavera mais seca desde que os registros em 1961, claro. Mas essa enchente o salvou no último momento. Se você estiver na estrada e vir alguém dirigindo de forma imprudente, você deve ligar para o 911 e informar sua localização à polícia. A última coisa que você deve fazer é resolver a situação com as próprias mãos. Este motorista de Nova Jersey aprendeu essa lição da maneira mais difícil quando tentou confrontar um caminhão de 18 rodas. Era 28 de agosto de 2018 e um caminhão perfeitamente inocente dirigia na estrada quando sua câmera de painel capturou uma das cenas mais selvagens. Incidentes de fúria do amanhecer que você e Hash 39 já viram. Deixe um Hash 39 decompô-lo passo a passo para ver quem é. Mantenha sua atenção na caminhonete Triton e no SUV cinza. Quem serão as estrelas deste vídeo verão? Ambos os veículos passam pelo nosso caminhão de gravação e o SUV tenta cercar o caminhão grande. Você pode ver como o SUV cinza freia bruscamente em direção ao caminhão. Mudar de faixa, quando finalmente consegue. Ele corta muito rápido, fazendo o caminhão desviar um pouco. Eles mudam para a faixa da esquerda e desaceleram novamente. Antes de finalmente se retirar, o SUV nunca mais chegou perto de uma faixa. Caminhão de 18 rodas. Acreditamos que o ligeiro desvio acima foi completamente eliminado. Fora de controle, tudo por causa do motorista do caminhão que tentou corrigi-lo, mas era tarde demais. O trailer foi levantado sobre duas rodas e eventualmente ele arrastou o caminhão com ele. Felizmente ele carregava apenas algumas toneladas de doces e nenhum outro veículo foi envolvido como resultado. Graças às imagens desta câmera de painel, a polícia localizou o motorista do SUV e multou-o por condução perigosa. Não manter a faixa, não utilizar os sinais e atrasando o trânsito. Ele alega que o motorista do caminhão estava dirigindo agressivamente e mal e ele queria impedir isso antes que alguém se machucasse. Sem um vídeo para provar que sua versão era a palavra dele. Contra as imagens da câmera do painel, e o vídeo sempre vence.
Um incidente semelhante ocorreu perto de Montreal, Canadá, em abril do mesmo ano. Desta vez, o acidente foi causado por pura estupidez, não por causa da raiva ao volante. Não temos certeza de qual dos dois é o pior. Segundo relatos, o caminhão transportava uma carga de sementes de canola. O motorista esqueceu de descarregar as caixas antes de sair. A estação colidiu com uma ponte de pedestres por volta de 40 milhas por hora, fazendo com que toda a carga sair na estrada. 40. Nosso cinegrafista disse que a limpeza levou cerca de 20 horas. Até então, o trânsito rodoviário diminuiu consideravelmente. Felizmente, o motorista do caminhão estava bem, mas alguém estava envolvido neste acidente. Ninguém quer o homem do trailer. E a melhor maneira de ver é fazer os pagamentos do carro em dia. Mas nem todos os proprietários podem fazer isso. E quando podem, geralmente isso leva a uma discussão e às vezes discussão violenta. Quando o homem do trailer bate na porta. Veja este exemplo de Compton, Califórnia. Era 21 de agosto de 2017. Dois moradores estavam dirigindo quando um caminhão de reboque parou na frente deles, o que causou faíscas. Na calçada. Enquanto isso, um homem estava atrás, tentando quebrar o vidro traseiro do motorista com uma alavanca. Nosso cinegrafista tentou colocar o motorista para dentro. Como atenção quando ele estava ao lado dela. Um policial do outro lado do cruzamento viu um incidente e interveio rapidamente. Nosso casal acha que o motorista do caminhão de reboque é um ladrão de carros, e com razão. O homem lá atrás, claramente não o deixou levar seu sedã vermelho, mas isso não significa. No hash 39 significa que ele estava certo. O motorista do caminhão de reboque teria autoridade. Quando ele veio para conectá-lo, o dono pulou e começou a bater na janela com um pé de cabra. Temendo por sua segurança, com um homem em seu carro rebocado. Acreditamos que o proprietário do Chester foi embora, o que fez com que seu carro baixasse e raspasse o pavimento. Não está claro se ele foi preso, mas a polícia disse que ele pode enfrentar acusações por vandalismo por danificar o caminhão de reboque. Nos Estados Unidos, os maiores animais, você e o hash 39 precisam se preocupar por que você dirige o bisão americano e o alce adulto, e hash 39. Somente se você dirigir em regiões específicas. As coisas são muito diferentes. Em 4 de março de 2023, uma família em Taksha, na província de Sarud, ele estava dirigindo quando viu um elefante selvagem bloqueando o trânsito. Vai, brinca. Ele rebocou. Ei, vai, mas e ele? Lá e hash 39, o motorista na frente. Ele e hash 39. Ele e o hash 39 não vão embora, vão. Eu e o hash 39 vamos arranjar alguém para ajudar você. Eu e hash 39 vou encontrar alguém para ajudar você. Vai. Segundo a história, um motorista de caminhonete estava impaciente e poderia. E hash 39 espere o elefante se mover. O que levou a esse confronto aterrorizante. O elefante fica por um momento usando a tromba para farejar comida. Foi então que nosso cinegrafista e vários outros motoristas eles se viraram para fugir do local. O Dom e hash 39
Segundo relatos, o motorista da van capotada saiu com apenas alguns hematomas leves, depois que o elefante foi embora. Enquanto os paramédicos o levavam para o hospital, guardas florestais locais procuraram o touro agressivo. Um elefante asiático pode crescer até 9 pés de altura e pesam mais de 4 toneladas. Eles não se importam com o seu caminhão. É uma das mais difíceis. O veículo não é páreo para suas presas. Todo jogador sabe que caminhões de plataforma, elas são excelentes rampas para acrobacias, ao dirigir em DTA ou NET para velocidade. Infelizmente, a vida real não. E Hash 39, este motorista do condado de London, Geórgia. Aprendi que só porque você consegue se jogar em Hash 39, significa você, por volta das 12h50, o veículo capotou imediatamente depois. Agora vemos isso novamente em câmera lenta.com. De acordo com a história, eles estavam auxiliando a patrulha rodoviária da Geórgia com um acidente relacionado a capotamento na rodovia 84. Hills. O caminhão plataforma tinha acabado de chegar. Baixou sua rampa no acostamento esquerdo. Foi então que nosso motorista, ele se virou para ultrapassar outro carro, atingiu a rampa e voou cerca de 30 metros no ar. No estilo dos duques de Hazard. Olhe atentamente, e você verá um homem com uma jaqueta verde andando na frente do caminhão momentos depois que o carro foi arremessado. Ele teve sorte que o caminhão fez barulho. 39 avança e acerta a motorista. Ela foi identificada. Uma mulher de 21 anos de Tallahassee, Flórida, que morreu, embora tenha sobrevivido ao acidente. Sofreu ferimentos e necessitou de atenção médica de emergência. Não está claro se ela estava distraída, ou ele apenas faz barulho e faz barulho. 39 Veja o caminhão plataforma. Até o final de julho de 2024, o tufão Gamai, conhecido nas Filipinas como Super Tufão Karina, atingiu a costa do Sudeste Asiático. Foi a terceira tempestade com o nome da temporada anual de tufões e atingiu a força equivalente para um furacão de categoria 4 em 24 de julho, assim que Gamai chegou a Taiwan. Uma forte rajada de vento entrou furtivamente sob o telhado de metal de um prédio de 5 andares. Embora não estivesse no Hash 39, o suficiente para arrancá-lo completamente para o para-brisa traseiro de um carro. Felizmente, a perda recaiu na traseira do motorista e o veículo do Hash 39, que se afastou e foi inspecionar os danos. Aparentemente ileso. Cenas semelhantes ocorreram na China, nas Filipinas, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão. De acordo com estimativas aproximadas, o tufão causou danos estimados em US$ 262 milhões. O carro desse cara, do Hash 39, foi só a monta. Uiao é a capital e a cidade mais populosa da província de Hunan. Tem aproximadamente 3 milhões de habitantes, a maioria dos quais vive na área metropolitana. Em 29 de agosto de 2021, a cidade estava à beira de perder 3 dos seus habitantes, incluindo uma mãe e seu bebê de 10 meses, quando 2 veículos colidiram em um cruzamento. Um dos carros, um Tesla Model 3, e colidiu da barreira de segurança, o que levou a essa cena tensa no meio da rua. Pelo que podemos deduzir, este Tesla não estava usando o piloto automático. Entrou no cruzamento. Felizmente, a mãe e seu bebê, e sua sogra, eles foram resgatados quando vizinhos preocupados correram para ajudar. Só a sogra sofreu pequenos arranhões na perna. Para isso, estava tudo bem com todos. Embora possamos e Hash 39 diga o mesmo sobre o Tesla, é difícil saber quem foi o culpado por este incidente. O amanhecer deles e o Hash 39 parece ser algum semáforo. Neste cruzamento para o outro, um dos motoristas. Não temos certeza de quem, mas nos inclinamos para o motorista da câmera. Como o Tesla entrou claramente
a intersecção primeiro. Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários. Em 13 de junho de 2023, dezenas de motoristas em Yangshan, China. Eles viram algo Eles tão não selvagem. acreditariam Nisso em Hash 39. Se suas câmeras de painel estivessem em gravação Hash 39, de acordo com os relatórios policiais, avestruz escapou de uma fazenda próxima naquela manhã. A criação de avestruzes é um negócio em expansão na China, com mais de 20 mil fazendas por todo o país. Não é incomum que alguém abra nos arredores de uma grande cidade. No entanto, é altamente incomum para um desses grandes pássaros para se misturar ao trânsito local. Câmeras seguiram o avestruz fugitivo quando saiu da estrada e diminuiu a velocidade. O pobre menino ficou muito assustado e agora sabe que não é muito seguro andar com guarda-chuva em uma tempestade. Felizmente, o raio caiu a 1 metro de distância e o deixou sem nada além de medo. Esse cara na voz do Hash 39 tem uma explicação. Escapando de um raio em um campo aberto perto da praticamente impossível, mas a garota intrépida prefere agir do que desistir. E agora, eles são especialistas nesse tipo de situação. Imagine por um segundo que você finalmente economizou para um cruzeiro em um luxuoso navio transatlântico. Você e o Hash 39 estão prestes a embarcar em sua jornada e de repente você vê as pessoas nem o barco em si sofreram danos graves. O incêndio foi controlado, mas os turistas tiveram que adiar o sonho de fazer um cruzeiro por algum tempo. Leva meses para que o motorista consiga voltar a dirigir. Não há dúvidas de que depois disso, todos naquele engarrafamento queriam chegar em casa o mais rápido possível. Mas felizmente, apesar do susto, todos permaneceram em seus carros. Este vídeo foi gravado por 2 caçadores de desastres. Os meninos estavam perseguindo um tornado quando de repente, um raio atingiu um dos carros deles. Amanhecer e Hash 39. Não se preocupe. O motorista está bem. Você provavelmente pensa que eles foram salvos graças aos pneus, que são feitos de material isolante. Eles devem sua sorte à carroceria. Você vê essas faíscas do impacto no asfalto? O metal é um condutor perfeito, e a eletricidade passa pelo corpo até atingir o solo. Isso em Hash 39. Porque os especialistas dizem que se você enfrentar uma tempestade na estrada, não deve sair do carro nem tocar em nenhuma parte. Um raio atinge, a maior parte da descarga viaja pela superfície e se dissipa à medida que a distância aumenta. Felizmente, os peixes nadam abaixo da superfície, mas se no momento errado eles colocassem a cabeça para fora da água, eles fritariam instantaneamente. No entanto, os cientistas ainda não conseguem decidir exatamente quão fundo os raios subaquáticos podem atingir. Esses mergulhadores, por exemplo, estavam a uma profundidade de 6 metros. O mais provável é que eles tivessem freios a disco de metal nas mãos e um cabo. O que torna as crianças boas, mas ainda assim, durante uma tempestade, mesmo em águas profundas, é impossível ter certeza. A água é muito atrativa para os raios porque é uma excelente condutora de corrente e, consequentemente, também para os objetos ao seu redor. Quando um raio atinge a água, a descarga se espalha por todo o corpo de cardinal 39 água em um raio de 100 metros e geralmente atinge as margens. Acho que foi uma risada histérica. A pessoa que está gravando sabe a sorte que tem de estar em um lugar relativamente seguro naquele momento.
Esses aviões no aeroporto de Atlanta estavam esperando para serem verificados antes de voar, enquanto uma tempestade se alastrava sobre suas cabeças. Provavelmente foi uma questão de tempo e sorte até que um deles fosse atingido por um raio. E o azar estava no avião da Delta. Não sabemos como o avião da Delta sobreviveu. Eu tenho hash 39, claro que tem hash 39s. Ok, pois isso acontece com muita frequência. Os engenheiros fazem o possível para proteger o avião dos raios, mas ainda é impossível garantir que uma carga chegará à nave. Os pilotos sabem que o principal é evitar a tempestade, mas às vezes isso pode acontecer. Este avião nem teve tempo de ganhar altitude antes que um poderoso raio atingisse seu casco. Isso, a propósito, não é um fenômeno tão incomum. Segundo estatísticas, uma aeronave é atingida por um raio a cada 2.500 a 3.000 horas de voo. Em outras palavras, centenas de aviões são atingidos por raios todos os anos. Anos. Para muitas pessoas, viajar de avião é muito estressante. E a situação fica ainda pior se você vir isso pela janela do avião. O impacto parece um aplauso. Este veículo de lançamento espacial foi atingido por um raio 10 segundos após a decolagem. Parece que a carga era tão forte que deveria ter destruído todos os sistemas internos do veículo. Entretanto, mesmo depois disso, o satélite foi colocado em órbita, com sucesso graças ao trabalho dos engenheiros. Uma turbina eólica pegou fogo após ser atingida por um raio, porque o equipamento ainda estava girando. Uma estranha espiral de fumaça se formou no ar. O fogo logo se espalhou para as outras lâminas, e começaram a derreter devido às altas temperaturas. E finalmente parte da estrutura desabou. Mas isso não significa que os geradores sejam inúteis diante do poder da natureza. Foi estabelecido que, em média, uma lâmina pode suportar 20 raios ao longo de sua vida útil. Embora as tempestades sejam uma visão adorável, às vezes a natureza é capaz de superar o inimaginável. Ouvimos dizer que até os fãs de esportes não ficaram indiferentes e é por isso que reagiram com entusiasmo ao relâmpago. Acho que a mãe natureza decidiu entretê-los um pouco durante o intervalo para que eles não ficassem entediados. O autor deste vídeo queria registrar os belos clarões da trombeta, mas se arrependeu depois de alguns segundos. O homem estava saindo da sacada de seu quarto de hotel, com seu telefone, quando, de repente, um poderoso raio caiu literalmente a 1 metro de distância. O cara imediatamente pulou para trás, provavelmente chocado com o quão perto chegou de ser atingido por milhões de volts de energia elétrica pura. Ficar preso em uma tempestade tropical quente é ótimo, exceto quando ela vem acompanhada de ventos, com força de furacão e raios poderosos. Ué. Esses 3 amigos que estavam de férias no litoral da Malásia tiveram muita sorte porque as praias são provavelmente um dos lugares mais inseguros durante uma tempestade.
A corrente dentro de um raio é de cerca de 2.000 amperes, enquanto a voltagem às vezes chega a 1 milhão de volts. Em outras palavras, seu poder pode destruir qualquer dispositivo em milissegundos e, embora os transformadores tenham um sistema de desconexão de emergência, não vale a pena o risco. 3 homens estão sentados em uma oficina mecânica na Tailândia. Durante uma tempestade, um deles pega uma chave para pendurá-la em um prego, e então, como um predador, esperava sua presa e atacou exatamente no momento em que o homem tocou o prego na viga. Felizmente, o resultado foi um pequeno susto e algumas queimaduras leves, mas agora ele tem uma história para contar pelo resto da vida. O raio é um fenômeno completamente imprevisível que pode atingir qualquer coisa, em qualquer lugar. No oeste da Inglaterra, por exemplo, um forte raio atravessou telhados e tetos e deixou enormes buracos nos telhados de 2 casas. Além disso, ambas as casas ficaram sem energia elétrica e sim, é assustador pensar que o poder destrutivo da natureza pode chegar a qualquer momento. Caras. Este vídeo gravado em uma cidade no Brasil mostra o quão imprevisíveis são os raios. Você pode pensar que existem muitas estruturas que podem atrair raios, incluindo edifícios com para-raios, mas a natureza sabe como nos surpreender. O raio atingiu um poste de luz perto de um posto de gasolina. É um milagre que nenhum dos carros que passavam tenha sido afetado, e a julgar pelas faíscas, vários prédios ficaram sem energia elétrica. Esses raios são tão fortes que podem não apenas destruir instalações importantes, ou até mesmo deixar um bairro sem eletricidade ou internet, mas literalmente destruir. Não acho que a chaminé fosse feita de um material frágil, mas isso não importava para a manutenção do artefato. Não só atingiu a chaminé com facilidade, como também partiu o topo dela em escombros de pedra. Pontos de pedra. Isso e hash 39. Nós crat hash 39. Essa loucura. Loucura, 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 loucura. Louco, 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 louco. Louco, 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 louco. Louco, 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 louco. Louco, 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 acima da cabeça. Louco, louco, não foi uma boa ideia. E é por isso que a natureza decidiu lembrá-los de que até mesmo uma pequena chuva pode esconder uma força destrutiva. O raio foi tão repentino e próximo que o homem caiu no chão como se tivesse sido arremessado pela onda de choque. Na verdade, ele simplesmente caiu de susto e medo, e não ouviu nada. Mas essa é uma história que ele contará aos amigos por muito, muito tempo. Parece incrível, mas 90% das pessoas atingidas por um raio sobrevivem. E
Esse pescador teve a sorte de estar entre os mais sortudos. E embora digam que depois de ser atingido por um raio, uma pessoa pode ter dificuldade para respirar ou ouvir, esse homem teve muita sorte e se recuperou rapidamente. E ele fez um hash 39. Nem sequer pelo choque que ele experimentou na época. Nem ele, nem seus amigos conseguiam acreditar no que tinha acontecido. Ponto. Este casal se viu perto de um violento raio. Eles estavam de férias em uma praia no México e saíram da água bem a tempo, porque em poucos minutos isso aconteceu. Ponto. Puta merda! Isso e hash 39. Uma coisa boa, você está no barco afinal. Isso não é uma boa ideia nadar em qualquer lugar que não seja a cabine durante uma tempestade. Classificado como número 35.5. É sempre assustador ver um raio, mesmo que você esteja sentado em um carro e possa dirigir para longe do epicentro da tempestade. Mas quando você e Ash 39 estão tão próximos que é impossível conter suas emoções. Os veículos do chalé são os que correm mais risco na estrada durante uma tempestade. Ponto. Puta merda! Puta merda! Um raio não precisa de muita precisão para atingir um objeto grande. Eles dizem isso e criticam 39 como sendo quase impossível prever exatamente onde o raio caiu. Ponto. Puta merda! Essa árvore caiu ali. Pontos e... Depois de uma tempestade, os vizinhos notaram que uma das árvores estava queimando por dentro. Isso acontece com muita frequência depois que um raio atinge uma árvore, especialmente se o tronco estiver muito seco. Nesses casos, a única maneira de interromper a combustão é cortar a árvore. Cuidado com meu garoto. Deixe-o sair. Rody, vem aqui. Ele e o Hash 39 vão cair em sua direção. Muito bem. Temos mais tempo? Sim. Se não for feito a tempo, a árvore será completamente consumida pelas chamas e haverá.
Depois, espere que ele desmorone e queime completamente. A temperatura dentro de um raio pode atingir 5 vezes a temperatura da superfície do Sol. Portanto, não é de surpreender que uma árvore frequentemente pegue fogo depois de ser atingida por um raio. E às vezes começa a queimar por dentro. E parece um portal para o inferno. Às vezes, a natureza faz coisas tão incríveis que você começa a pensar que é assim que as coisas são. Comunica-se com as pessoas. Um morador de Minnesota estava passando por uma igreja a caminho de casa, como de costume, quando isso aconteceu diante de seus olhos. Um homem. Ele disse que nunca vai esquecer esse momento. A igreja está bem, e houve apenas pequenos problemas elétricos. Mas graças ao para-raios, o prédio permaneceu intacto. Algumas pessoas ouvem o som das tempestades para relaxar e especialistas.com dizem que o som do trovão ajuda a reduzir os níveis de estresse, mas isso nem sempre funciona. Trovões são ondas explosivas que resultam de um aumento. Aumento repentino da pressão no caminho do raio devido ao aquecimento do ar pela corrente elétrica a cada 3 segundos. Panente Códias. Entre o clarão e o som, corresponde aproximadamente a 1 quilômetro de distância da corrente elétrica a cada 3 segundos. Assim, é possível observar e calcular a que distância está o epicentro. O mais perigoso é quando raios e trovões acontecem quase ao mesmo tempo, como neste caso. Pontos. Além disso, os trovões podem atingir até 120 decibéis. Em comparação, o limiar da dor sonora começa em torno de 130 decibéis. Edifícios altos parecem atrair raios de propósito. Como você sabe? Especialmente aquelas que se elevam acima do resto dos edifícios e quase As cortam tempestades as nuvens gostam com de suas direcionar agulhas. seus raios brilhantes para os céus rasgados. Uma dessas imagens mágicas foi capturada pelos habitantes da cidade.
Meca, na Arábia Saudita. Um raio atingiu o mundo e destruiu 39. Uma tempestade tão mágica que parecia mais uma cena de filme em vídeo real. É por isso que dispositivos de iluminação são instalados em casas. Esses dispositivos podem atrair raios e impedir que eles atinjam outros objetos. Você sabia quão colossal é a energia de um raio? Elas podem ser tão brilhantes quanto 100 milhões de lâmpadas. 100 milhões. Curiosamente, uma das reivindicações de seguro mais frequentes dos proprietários de parques eólicos é por danos causados, por raios. Motor para a alegria de todas as testemunhas deste evento. Isso e o Hash 39 não são coisas que você vê todo dia. E um objeto não precisa estar se movendo na água para ser atingido por um raio. Até um barco atracado está em perigo. Ao ver esta nuvem, fica claro que este lugar